Pessoal, muito legal mesmo poder estar aqui com vocês de novo, dividindo um pouco sobre Jesus de Nazaré. E queria deixar claro, tá, que essa não é uma daquelas mensagens que eu costumo preparar com contexto histórico, explicando o texto lá de grego, hebraico. Hoje não tem muito isso não, desculpa. São mais alguns insights que eu vou dividir com vocês, tá? Mas nós vamos abordar um texto muito interessante, que tem uma relação direta com um texto que o Josi pregou alguns domingos. E dentro disso eu vou fazer dois paralelos, que pelo menos para mim eles fazem muito sentido, né? Talvez você fique olhando assim, de onde que o Rômulo tirou isso? Mas pelo menos para mim eles fazem muito sentido, tá? Diante de tudo isso, nós vamos entrar aqui numa jornada dentro do Evangelho de João, no capítulo 6, você não precisa abrir agora, tá? Mas se você quiser anotar, é João 6, 3 versículos, 36, 37, 38, 39, 4 versículos, tá? Do 36 até o 39, se você quiser anotar, daqui a pouco a gente vai entrar nesse texto aí. E antes de nós entrarmos nesse texto, eu queria pensar com vocês sobre um detalhe. Hoje nós vivemos um momento histórico onde existe uma quantidade de estímulos e de ruídos que são absurdos. São muitos estímulos e são muitos ruídos acontecendo o tempo todo ao nosso redor e eles vão nos distrair, tá? Eles vão roubar a nossa atenção, vão roubar o nosso foco, a menos que exista dentro de nós uma intenção, um esforço, uma dedicação por enxergar, por ver o que está na nossa frente, por perceber o que está acontecendo ao nosso redor, ok? E eu digo isso em relação às nossas relações familiares, às nossas relações laborais e principalmente, lógico, da nossa relação com Jesus de Nazaré. Tudo que acontece o tempo todo vai tentar desviar a nossa atenção. Tudo. Então, é um exercício diário, é um exercício constante, tem que haver um esforço, eu tenho que dar um passo em direção, eu tenho que ter intencionalidade de perceber o que está acontecendo. Eu tenho que praticar a presença. Eu tenho que estar presente aos momentos para que eu consiga enxergar. Vamos dar uma olhada no texto, João 6, do 36 até o 39, com licença. Você pode acompanhar na tua Bíblia, se você trouxe uma Bíblia, no teu telefone, no teu dispositivo, ou você aguarda que vai aparecer aqui em algum momento, esse texto de João 6, do 36 até o 39, ok? Eu acho que vai aparecer em algum momento. Vai aparecer. Aê! João 6, versículo 36. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Então, vocês estão me vendo, mas não estão crendo. Aquela pessoa que o Pai me dá, o que ele me dá, ele vem a mim. O que ele não me dá, não vem a mim. Mas aquele que vem a mim, eu vou cuidar para que ele não se perca. Porque ele viu e ele creu. Esse trecho, gente, desse diálogo de Jesus, ele é incrível. Na verdade, todos os diálogos de Jesus que você encontra nos evangelhos e ali no comecinho do livro de Atos, todos os diálogos de Jesus são muito legais, porque a forma de pensar de Jesus é muito diferenciada.
Mas esse texto aqui em particular, esses versículos, esses 4 versículos aqui, desse texto onde Jesus ele está falando com a multidão, e um pouco mais para frente, no mesmo capítulo, onde ele fala com um grupo de judeus, é muito curioso, porque ele diz respeito a um nível de compreensão pessoal, a um nível de percepção, de foco muito pessoal, que é o que eu enxergo quando eu vejo. O que você enxerga quando você vê? De manhã eu comentei um negócio, essa semana eu fiz um exercício sobre isso intencional. Eu estava indo trabalhar na quarta-feira de manhã, de moto, estava friozinho, e eu vi que o sinal estava fechando, eu baixei a viseira do capacete, tinha um outro motociclista parado na minha frente. E eu percebi todos os detalhes do capacete, mochila, tudo. E aí eu continuei respirando dentro do capacete, a viseira foi embaçando, e eu fui começando a não enxergar mais direito, e foi embaçando, 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 até que eu vi um borrão preto na minha frente. E aquilo mexeu comigo, porque era o mesmo cara, era a mesma moto e eram os mesmos detalhes, mas eu já não percebia mais nada. E aí eu te pergunto, o que você está enxergando quando você vê? E aqui vai o primeiro paralelo, que eu falei que faria 2, né? Aqui vai o primeiro paralelo. Tem um álbum do Bob Dylan chamado Saved, que é um disco muito legal, pelo menos para mim, tá? Eu acho esse álbum fantástico, é um álbum lá de 1980, e nesse disco tem uma letra em particular que eu gosto muito, que se chama In the Garden, no jardim. Eu acho fascinante, eu acho inteligentíssima essa letra, porque houve um momento da vida do Bob Dylan onde ele tem um encontro com Jesus, ele entrega a sua vida a Jesus e ele começa a escrever canções sobre a sua relação e a percepção que ele tinha sobre Jesus e o reino de Deus. Mas o Bob Dylan, ele não foi assimilado pelo sistema religioso, pela religião evangélica daquela época, e ele acabou seguindo a sua carreira, enfim. Mas esse álbum em particular, ele fala muito sobre Jesus. Isso é um pouco estranho, pelo menos para mim, porque ainda hoje eu fico olhando que no meio da religião evangélica tem que usar determinadas roupas, tem que falar determinados termos, tem que se expressar de determinadas maneiras. Caso contrário, a pessoa ela não cabe na nossa realidade, ela não cabe na igreja A, na igreja B, e o Bob Dylan ele não cabia, mas deixa para lá, isso é um outro assunto, eu não vou tocar nesse ponto aqui. Mas nessa canção em particular, In the Garden, ele diz o seguinte, quando aquelas pessoas viram Jesus no jardim, será que elas viram do jeito certo? É tipo assim, ó, quando Jesus ele veio até aquelas pessoas lá no meio do jardim, será que elas entenderam o que estava acontecendo de verdade? Quando Jesus ele abre os olhos dos cegos, será que as pessoas viram? E isso aqui é legal demais nessa letra, porque ele não está perguntando se quando Jesus abriu os olhos do cego, se o cego viu, não. Ele está perguntando se quando Jesus abriu os olhos dos cegos, se as pessoas que estavam ao redor, se elas viram. Você percebe isso? Quando Jesus ele abre os ouvidos dos surdos, será que todos ouviram? Eu acho sensacional essa letra. Além da melodia, é uma melodia muito interessante, uma melodia cíclica, uma cadência cíclica, e ali tem alguma coisa tipo um órgão de tubos, uns pianos, e tem um grupo de vozes ali que faz um negócio meio negro spiritual, que eu acho fascinante. Enfim, é uma canção que seria muito legal de tocar nas nossas celebrações, hein? E dessa vez eu não falo isso em tom de brincadeira. É uma canção muito legal. Depois você pode pesquisar, o nome é In the Garden. Se você tem um gosto relativamente parecido com o meu, talvez você vai gostar. Se não, você não vai gostar, esquece isso, ok? Mas isso não vem ao caso. Bom, uma curiosidade sobre essa canção. De manhã eu entrei numa crise por causa disso. Eu não ia falar isso, mas eu fui comentar com a Raquel perguntou, Bob Dylan, quem? Nossa, eu me senti meio tiozão assim, porque a Camila e meu irmão ficam insistindo, eu não sei porquê, não sei de onde tiraram essa ideia, mas ficam insistindo que eu estou na crise da meia-idade. Aí vem a Raquel e fala, quem é Bob Dylan? Isso acabou comigo. Aí eu estou começando a achar que a Camila e meu irmão estão certos. Mas enfim, né? Ah, meu Deus. Quem é o Bob Dylan? Mas, vamos lá.
Então, pessoal, voltando aqui, ele abriu os olhos dos cegos. Mas teve muita gente que não enxergou. E eu não estou falando de enxergar o milagre, não. Teve muita gente que não enxergou quem ele era. Você consegue entender isso? Ele abriu os ouvidos dos surdos, mas teve muita gente que não conseguiu escutar, teve muita gente que simplesmente não conseguiu ouvir. E aqui eu não digo sobre ouvir o que ele dizia, mas ouvir que naquele momento aquela era a voz de Deus. Eles não ouviram que aquela era a voz de Deus falando no meio deles. Tudo que Jesus ele estava fazendo aqui, tudo que Jesus ele estava comunicando, ele estava apresentando, era muito, muito, muito pequeno diante de tudo que ele mostrava. O reino que ele estava sinalizando era muito maior do que aqueles fatos em si, do que aqueles milagres em si. O reino era muito maior, o reino é muito maior. Abrir os olhos de um cego é um milagre incrível até hoje. Mas naquele momento, era muito mais do que aquele milagre que ele estava demonstrando. Tipo, multiplicar pães ali para alimentar uma multidão. Nossa, fascinante. Mas naquele momento, multiplicar pães era dizer que ele matava a fome do mundo inteiro, do mundo todo. Ele não matava a fome apenas daquelas pessoas naquele lugar, naquele momento histórico. Não era isso. A questão aqui é muito maior do que apenas isso. A questão aqui é: será que eu e você, será que nós estamos comendo desse pão? Ok? É muito maior do que apenas o pão daquele momento. E eu não sei se você consegue entender que quando Jesus ressuscitou alguém, a questão era muito maior do que isso. Porque, por exemplo, Lázaro, a filha de Jairo, essas pessoas foram ressuscitadas por Jesus, mas depois eles vieram a morrer. A questão quando ele ressuscita alguém era muito maior. A questão aqui era mostrar que ele é a ressurreição e a vida. Vocês viram, mas vocês não creram. Vocês não creram porque vocês não entenderam. Vocês ainda ficam girando em torno de coisas muito pequenas. Vocês se deixam distrair por ruídos. Vocês não conseguem compreender tudo que Jesus de Nazaré fez e apresentou. E tudo que ele fez e apresentou aponta para o seu reino. Tudo. Tudo aponta para o seu reino. Hoje de manhã eu comentei que uma das grandes distrações que a gente tem percebido é a questão da autossatisfação, né? Eu preciso me sentir bem de qualquer jeito, de qualquer maneira. E aí, não que eu não acredite que você tem que se sentir bem não, tá? Só que esse negócio dessa autossatisfação desequilibrada, exacerbada, as relações têm sido destruídas porque a pessoa casa e ela simplesmente esquece que são duas pessoas com histórias de vidas distintas, com características distintas, com experiências distintas, e aí fica esperando que o outro faça tudo o que eu quero. Porque se não faz tudo o que eu quero, pô, minha vida é um horror. Entendeu? E aí tem aqueles caras que ainda usam os textos bíblicos, né, para oprimir a esposa, porque na Bíblia está escrito que tem que se subir meus amigos. Cara, que conversa mole, porque a Bíblia diz isso, a Bíblia diz, mas a Bíblia também diz que o marido tem que dar a sua vida em favor da sua esposa, como Cristo deu, amar a esposa como Cristo amou a igreja. E aí fica nesse negócio, eu, e esquece o que está acontecendo ao redor, não consegue enxergar um palmo à frente do nariz. Esses ruídos te conduziram para um lugar que está apontando para bem longe do reino de Deus, mas ainda dá tempo. Ainda tem um contorno que dá para voltar, hein? Quando Jesus abriu os olhos dos cegos, o recado aqui era que no seu reino, todos nós vamos enxergar a verdade. Quando Jesus ele abriu os ouvidos dos surdos, o recado que ele estava deixando era que no seu reino, todos nós vamos ouvir a sua voz.
E aí quando Jesus ele ressuscita as pessoas, o que ele vem dizer é que no seu reino não haverá mais morte. No seu reino, que é eterno, não haverá mais morte. Ok? Quando Jesus ele cobre a nossa multidão de pecados com seu sangue, a mensagem dele é que no seu reino nós não teremos mais pecados e nós seremos incorruptíveis. O reino de Deus é o reino do já e do ainda não, é um reino de consciência, é um reino de amigos, é um reino de relacionamento, é um reino que já está entre nós, mas não por completo. A gente já consegue perceber, a gente já consegue vivenciar, mas ainda não por completo. E aí quando Jesus, por exemplo, ele multiplica pães e peixes para alimentar multidões, o que ele diz, na verdade, através daquele sinal, é que no seu reino nós não teremos mais fome e nós não teremos mais sede. Quando ele estende a mão para aquela mulher, pega em adultério, e ele fala, olha, eu também não te condeno. Ele estava dizendo que no seu reino não existe mais condenação para aqueles que estão nele, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ok? É isso que Jesus estava dizendo. E eu, sinceramente, gente, eu não sei se você está vendo tudo isso, se você está escutando tudo isso, se você está percebendo tudo isso. Então eu vou te perguntar, você está vendo? Você consegue enxergar? Eu me lembro da conversa de Jesus com Nicodemos. Não sei se você lembra dessa história. Nicodemos chega para Jesus e ele vai dizer, ó Senhor, muito legal tudo isso que você está fazendo. Eu vejo que o Senhor é de Deus mesmo, porque ninguém faz os milagres que o Senhor está fazendo aqui se Deus não estiver com ele. E aí Jesus olha para Nicodemos, pô amigão, legal que você está percebendo isso, hein? Mas vou te falar, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus, amigão. Você está vendo os milagres, mas você não está vendo o reino. Através da nossa relação com Jesus de Nazaré, eu te pergunto, através dessa relação que você tem intencional com Jesus de Nazaré, o que você está enxergando? E relação é uma coisa que tem que ter intencionalidade. Você tem que querer se relacionar. Se você quer conhecer alguém, você tem que estar afim daquilo. Tipo, toda vez que eu prego aqui, o Gui faz uma piadinha comigo. Toda vez. Hoje de manhã ele não fez. Mas essa piadinha ele faz porque começou a haver intimidade entre a gente. Começou a haver relação. Começou a haver intimidade do tipo, pô, pensei em você essa semana, que não sei o que, blá, 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 preciso de alguém fazer mudança. Tá bom, vamos lá fazer a mudança. Ok? E aí tava lá eu, Felipe, Marcão, Gui, tipo, tirando as coisas do antigo endereço. Quando a gente botou tudo no caminhão, eu falei, isso aqui é uma molezinha, cara, ele me chamou para isso. Não, mas tem que levar no outro endereço. Mas isso aqui, vamos lá. Aí chego em outro endereço, sei lá, 26º andar, sem elevador. Não, é menos. Para o carro, 600 metros do endereço, lá vem carregando tudo. Também é exagero. Mas em algum momento, eu e o Marcão, a gente prensou a Raquel contra a parede lá com uma geladeira, alguma coisa. Isso não foi exagero. E isso ficou marcado. Só que essas coisas só acontecem quando você se dispõe a ter relação. Quando você se dispõe a abrir a vida, a se mostrar, a conhecer, a se fazer presente. Relação é isso. Relação é ter histórias, é conhecer, é saber o que a pessoa gosta, é ter liberdade para fazer essas piadinhas. E isso só acontece com intencionalidade. Ok? Então, voltando ao assunto aqui, Jesus fala para Nicodemos, é muito legal, você está vendo os milagres, mas você não está vendo o reino. Para ver o reino, você precisa de relação. Ficar vendo os sinais é como quando a gente está viajando, está na estrada, e você vê a placa, bem-vindo a tal lugar. E aí você já não aguenta mais dirigir. Tipo, no meu caso, às vezes, já estou quadrado lá de ficar na moto ali, quero que chegue, bem-vindo a tal lugar. Só que tem que andar mais 30, 40 quilômetros para chegar no perímetro urbano da cidade, porque só vê mato ainda. Meu Deus do céu, caramba.
O lugar que você vai se hospedar está a 40 quilômetros. Aquele restaurante que você viu e que você quer ir está a 40 quilômetros. Ainda tem mais um tempão, aquela placa era só um sinal. Você ainda não vai curtir o lugar. Entendeu? Essa é a relação do reino com os sinais. Aliás, Jesus, ele estava falando isso para uma multidão que tinha acabado de comer pão e vai atrás de mais pão. E Jesus, olha, mas vocês não estão entendendo nada. Vocês precisam comer do pão que sou eu, para que vocês nunca mais tenham essa fome da verdadeira vida, essa fome espiritual, essa fome da existência. Esse pão aqui, ó, isso é só um sinal. Vocês não entenderam nada. Mas relaxa, fica tranquilo aí, fica tranquila. Tá? Eu vou cuidar de vocês. Mas não é por isso que eu vim. Eu vim por alguma coisa que é muito maior do que isso. Eu vim por coisas muito maiores. Eu vim por um outro reino. Vocês lembram no começo da nossa celebração que a Raquel falou? Quantos reinos existem? Mas só existe um Senhor que governa tudo. E ele fala, eu vim por um outro reino. Eu não vim para manter vocês nesse reino aqui. Eu vim para arrancar vocês desse reino e levar vocês para o meu reino. Mas tem gente que parece que só quer continuar enxergando os sinais, os milagres, a pirotecnia, os malabares. Tanta gente que ainda segue sem escolher a pílula vermelha e prefere continuar a sua vida dentro da Matrix, vivendo o mundo do faz de conta. É tipo, desculpa aqui o termo que eu vou usar, ficar fritando na internet, caçando a Igreja dos Milagres, o pregador, a pregadora, não que seja errado, tá? Só que a pessoa fica ali fritando com isso, sem desenvolver um relacionamento com o rei, com o reino e nem com ninguém. Vivendo de manifestações alheias, sem vivenciar uma experiência, sem estar presente para um momento. E, gente, isso é um vício insano que segue sendo alimentado por sinais, por milagres, mas sem o relacionamento com o rei e com o reino. E se eu quero ter histórias para contar, se eu quero sorrir pela presença de alguém, eu preciso ter intenção. Eu preciso olhar para a pessoa. Eu preciso estar disposto. E agora vem o segundo paralelo, que eu disse que faria. No dia 24 de julho, mais precisamente, foi quando o Josi pregou sobre o texto que eu comentei. Um texto de Mateus 12, a partir do versículo 38 lá. É engraçado porque ontem de noite eu chamei o Josi. Josi, quando é que você pregou sobre o sinal de Jonas? E o Josi, cara, nem lembro. A intimidade é um negócio muito engraçado, né? Porque sábado à noite tu incomodar o cara por causa disso. E eu tava lá, tipo, no nosso canal do YouTube, procurando o sinal de Jonas. Eu fiquei pensando, caramba, mas será que essa daqui não foi editada? Vou ter que ficar ouvindo uma por uma aqui, acelerado, para ver se eu acho. E daqui a pouco o José, lembrei. O título é o fermento dos fariseus. Essa daqui foi do dia 24. Mas isso só aconteceu porque existe intimidade. Nesse texto que o Josi prega, é muito interessante, porque aqui você vai ver mestres da lei e alguns fariseus chegando para Jesus e falando, mestre, olha só, nós queremos ver você fazer um milagre. Faz um sinal milagroso aí para a gente. E aí Jesus questiona, olha, como vocês são pessoas más e sem fé. Vocês estão querendo mais um sinal, mais um. O que vocês vão ter é o sinal de Jonas, e sai. E aí ele vai e sai. Tipo, cansei de vocês, né? Jesus já tinha feito N sinais. Jesus, eu quero ver mais um. Faz mais um aí. Quando o Josi pregou sobre esse texto, e toda vez que eu leio esse texto, eu lembro de uma canção linda, não do Bob Dylan, tá? Que era muito cantada de 65 a 73, antes de eu nascer, obviamente, tá? Nas celebrações dominicais, numa congregação do Mário Filho, na zona norte do Rio de Janeiro, também conhecida como Estádio do Maracanã, principalmente em dias de jogos do Flamengo naquela época, porque tinha um jogador chamado Fio Maravilha.
Talvez você já tenha escutado sobre o Fio Maravilha, né? Fio Maravilha, nós gostamos de você. Fio Maravilha, faz mais um para a gente ver. O Fio era aquele cara que ele não era um craque. Ele não era um craque. Mas sempre que ele entrava, ele ia para cima. O time estava ganhando de 4-0 e ele ia para cima. O time estava perdendo de 4-0 e ele ia para cima. Né? Ele não queria saber. O meu cunhado, ele é muito, muito gremista, e aí às vezes eu vejo ele, na época ele reclamava do Jael, e aí o Jael fazia um gol, agora é o Tassiano o problema, né? Ele reclama do Tassiano quando faz um... Eu sempre acreditei. Acho que todo time tem um cara assim, né? Que não é um craque, mas vira um xodó. E a questão era que aqui, era um torneio internacional, o Flamengo estava jogando com o Benfica, 0-0, o técnico era o Zagallo, e a torcida gritando, Fio Maravilha, Fio Maravilha, Fio Maravilha, e o Fio às vezes entrava e destruía, mas às vezes ele entrava, tropeçava sozinho, dava canelada, e todo mundo tira, tira, tira. E aí o pessoal estava doido, e o Fio, aos 33 minutos do segundo tempo, o Zagallo coloca ele. Ele entra, sacode a torcida inteira, vai lá, tabela, dribla 2 zagueiros, dribla o goleiro e gol do Fio Maravilha. Gol. E aí a torcida incendeia e fica lá, Fio Maravilha, nós gostamos de você, Fio Maravilha, faz mais um pra gente ver. Louco. O cara acabou de fazer o gol e todo mundo, faz mais um pra gente ver. Peraí. Ele driblou 2 zagueiros, driblou o goleiro aqui, faz mais um pra gente ver. Ele driblou 2 zagueiros, driblou o goleiro e fez o gol. Faz mais um pra gente ver. Tipo essa relação com Jesus. Jesus já tinha curado mortos, já tinha aberto os olhos de cegos, ouvidos de surdos. Faz mais um para a gente ver. Interessante isso, né? Essa canção, acho que ela já estava escrita há muito tempo. Isso é uma dependência insana, gente. Você fez milagre, Jesus? Legal, ok. Mas, faz mais um para eu acreditar em você. Será que isso nunca aconteceu contigo? Tipo, Jesus, eu sei e tal, não sei o que, mas se você me der aquela promoção que eu estou esperando há tanto tempo e eu nunca faço mais do que o mínimo do meu emprego, mas eu quero aquela promoção, se você me der essa promoção, eu vou acreditar em você. Tipo, Jesus, estou fazendo aqui a inscrição para aquele concurso, eu não estudei nada, a prova é amanhã, mas me ajuda a passar. Faz esse milagre por mim aí. É sério mesmo isso, gente? Isso é verdade? Isso acontece? Não, né? Isso é só coisa da minha cabeça, né? É só um delírio meu, um devaneio meu, né? E na verdade eu não sei se adianta eu falar essas coisas. Às vezes eu fico pensando e me perguntando sobre isso, porque eu acho que eu vou ser o cara chato, né, que vai ficar falando sobre relacionamento, sobre intimidade, sobre contemplar o rei, contemplar o reino, sobre silenciar, sobre meditar. Vai ter gente que vai achar que eu virei monge, ocultista, por ficar falando de meditação, de transcender, sei lá. Mas eu aprendi que isso não diz respeito a mim. O meu papel é ler e transmitir, ponto. Eu faço o que eu tenho que fazer e ponto. Quem quiser ouvir, ouve. Quem quiser entender, entende. Quem quiser enxergar, enxerga. E não é porque eu falei, porque o Davi, porque o Josi, porque o Felipe, não. Mas é pela graça de Jesus de Nazaré e pela manifestação do seu reino. É por isso. E a minha oração, a minha vontade é tentar repartir aquilo que Jesus de Nazaré disse e de alguma maneira, de alguma forma, ajudar você e a mim para nós sairmos, para nós sermos tirados dessa zona, desse lugar de conforto ou talvez da nossa estagnação religiosa. Tipo, quase que não sai. Estagnação religiosa daquele tipo... Estagnação religiosa ou zona de conforto, né? Tipo, eu venho aqui aos domingos, canto uma musiquinha, levanto a mãozinha, eventualmente eu oferto uma graninha ali, escuto uma palestra e fico esperando pelo próximo milagre, pelo próximo sinal. Porque vai acontecer em algum momento, né? Eu estou esperando. Só que eu digo para você uma coisa, nós precisamos entender, nós precisamos enxergar, nós precisamos olhar e ver que tem muita coisa acontecendo, muita coisa maravilhosa acontecendo ao nosso redor.
Tem muita coisa acontecendo na tua vida que você não está vendo e não está percebendo. Porque nós estamos tão ensimesmados, tão cheios de nós mesmos, que a gente não enxerga um palmo da frente do nosso nariz às vezes. E tem coisa acontecendo que vai muito além do comércio religioso, desse comércio do sagrado, desse comércio dos milagres, dos testemunhos, da fábrica de milagres, ou daquela fabriquinha de pães, para tentar alimentar um vazio, que na verdade é um vazio do tamanho de uma relação sincera com Jesus de Nazaré. Então esse vazio nunca vai ser alimentado por isso, a não ser que você e eu desenvolvamos uma relação sincera com Jesus de Nazaré. Ok? Então eu te digo aqui uma coisa. Tudo, absolutamente tudo que o Senhor fez é incrível. Tudo. Os sinais dele, os sinais do seu reino, sempre apontam para Jesus. Sempre, sempre, sempre. Eu vou chamar aqui o pessoal da música, né? A gig. Eu acho demais esse termo, a gig. E a gente vai compartilhar uma canção, que foi a primeira canção que foi tocada. E eu gostaria que você pensasse um pouco sobre isso, sobre essa questão da tua relação com Jesus de Nazaré, sobre o que você tem conseguido enxergar através da tua relação, sobre o que você tem conseguido escutar através da tua relação. O que tem sido a tua experiência através da tua relação pessoal com Jesus de Nazaré. Ok? Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Pai nosso nos céus, santo é o teu
muito interessante pensar sobre a nossa relação com Jesus, pensar sobre essa questão do reino, do rei. Ontem, em particular, teve esse tempo aqui para promover uma conscientização, onde se explica que existem dois reinos e que o Senhor, Ele governa esses dois reinos. Então eu volto a dizer para vocês que tudo que o Senhor faz é incrível e que os seus milagres, seus sinais, eles sempre apontam para Jesus, sempre. Tudo aponta para Jesus. E eu quero dizer mais uma coisa para vocês. Que toda a mensagem de Jesus através daqueles sinais, através daquelas maravilhas, daqueles milagres, tudo era para apontar para o reino. O reino que seria completo quando Ele voltasse até nós. Que será completo. Seu reino é a razão de nós conhecermos o Rei para termos vida com Ele. E o Rei é a razão de nós termos vida no seu reino. Ok? Eu vou repetir isso. Seu reino é a razão de nós conhecermos o Rei, para termos vida com Ele. E o Rei é a razão de nós termos vida no seu reino. É muito interessante como as coisas elas acontecem, né? De manhã aconteceu um negócio muito legal. Se você conversou com alguém que estava aqui de manhã, ou se você veio de manhã, foi um negócio, para mim, foi surpreendente, porque eu venho de um movimento onde geralmente nos finais das celebrações, alguém que tem alguma impressão compartilha aquilo com a igreja, e se aquilo faz algum sentido para as pessoas, nós orávamos pelas pessoas. E já fazia muito tempo que isso não acontecia comigo. Eu estava assim lutando contra isso, porque falando sobre sinais, maravilhas, pirotecnia, não sei o que, eu falei, não, isso é coisa da minha cabeça. Mas veio uma impressão e eu dividi e fez muito sentido para algumas pessoas. E às vezes a pessoa fica imaginando, tem que acontecer de novo, né? E antes do culto estava falando com a Raquel, será que a gente repete aquela música de novo? Vamos sentir o flow, né? E sinceramente eu não tenho nenhuma impressão assim para dividir como foi de manhã. Porque o reino não é meu. Só existe um Senhor, só existe um Rei. E tudo aponta para Ele. Então quem decide como é, quando é, não sou eu, sinceramente. Agora, se alguma coisa do que foi dito aqui fez algum sentido para você, e você quiser depois aí orar por isso, trocar uma ideia, expandir o assunto, você pode me procurar, pode ficar à vontade, ok? Porque, como diria Forrest Gump, eu vou parando por aqui porque isso é tudo que eu tenho a dizer a respeito. Eu agradeço muito a tua atenção, eu agradeço muito você ter parado, ter me escutado, e eu espero de verdade que isso faça sentido para você, que isso faça sentido na tua vida, na tua relação com Jesus de Nazaré. O que você está vendo hoje, através da tua relação com Jesus de Nazaré? Você está só vindo aqui, cantando uma musiquinha, levantando a mãozinha, eventualmente ofertando uma graninha, curtindo uma palestra e seguindo a vida? É isso aí que tu está vivendo? Você tomou a pílula azul e continua na Matrix vivendo o mundo e te faz de conta. Você precisa enxergar a verdade. E a verdade você vai enxergar através do reino, através do Rei. Ok? Bom, gente, o Josi me fez um pedido aqui e eu quero dividir com vocês aqui. Hoje a gente está vivendo um dia cívico muito importante de decidir o futuro da nossa nação. Então, deixa eu te dizer aqui, nesse exato momento, deixa eu ver, 70% das urnas no Brasil foram apuradas, ainda não houve uma finalização,
E nesse momento, Lula tem 45,7% dos votos, Bolsonaro tem 45,5% dos votos. Os demais candidatos têm uma diferença muito grande até eles. Então, se continuar dessa maneira, nós teremos um segundo turno. E, assim como o Davi falou de manhã, que esse não seja um motivo de você encerrar ou de você ferir a tua relação familiar, a tua relação de amizade com alguém. Porque tudo isso é passageiro. A nossa expectativa é por um reino que é eterno. E se for confirmado, né, porque eu acho que vai ser um segundo turno, eu repito as palavras do Davi. Se você tiver que votar de novo e você tem algum problema com alguém, com teu irmão, com a tua irmã, principalmente se for causado por causa de uma discussão, um embate aí em função disso, antes de você votar, procura a pessoa. Vai lá, bate um papo, troca uma ideia, pede perdão, oferece um abraço, acerta as contas, ajusta os ponteiros e depois faz o que você tem que fazer, cumpre o teu dever cívico em paz com teu irmão e em paz com o Senhor. Ok? Que Jesus de Nazaré abençoe vocês, abençoe a vida de vocês. Muito obrigado pelo teu tempo, pela tua paciência. Desejo a todos vocês paz e bem de Jesus de Nazaré e uma ótima semana. Ok? Com vocês. E ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e sem das chamas de amor que há.